Abramos as nossas Bíblias. 1 Samuel 17, que fala uma história clássica. É uma história clássica da Bíblia. Derrubando gigantes. 17, 41 em diante, até os 50. Diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhando-a, o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo o filisteu que era morto e o seu herói, fugiram. Que a palavra de Deus seja pregada, que não seja a Alzineia, mas que seja o Senhor a falar com o teu povo. Senhor, traga iluminação a nossa mente, daquilo que nós estudamos, para que o Senhor possa falar nessa noite. Em nome de Jesus te pedimos. Essa é uma história clássica de um gigante que vivia afrontando o povo de Deus. Davi e Golias. É uma história de coragem de um pastor de Deus. Um menino que aproximadamente tinha 17 anos. E ele aparece na história numa cena de uma batalha. Existia de um lado do monte, imagina aí a cena, 2 montes, um desse lado, outro monte desse lado, e no meio existia um vale. E Davi aparece no meio dessa cena. Os filisteus diante do povo de Israel, eles afrontavam o povo de Deus. Eles diziam que o povo de Deus iria perder. Eles diziam que aquela guerra já estava vencida. Eu estou parafraseando e pensando que aquela multidão de homens bem equipados, armados, altamente armados, eles desafiavam o povo de Deus. E nesse momento aparece o Davi, aquele menino pequeno, adolescente, ruivo, de boa aparência, no meio do desafio. Enquanto Golias, ele era filisteu e estava olhando para o povo de Deus. Seu nome, Golias,
cuja altura era mais ou menos em torno de 3 metros. Imagina vocês, um gigante de 3 metros, a gente não consegue nem olhar para ele, porque 3 metros é muita coisa. E aquele menino de pequena estatura, ruivinho, boa aparência, olhava para o gigante, e ele aparece ali. Golias estava coberto com a melhor armadura da época. Sua enorme armadura pesava 5.000 ciclos de bronze. Ou seja, era algo tenebroso, de dar medo só de olhar. Golias tinha um escudo que era carregado por um dos filisteus e uma lança que pesava 600 ciclos de ferro. Aquele gigante estava altamente armado. Aquele gigante, ele estava enfrentando, porque ele tinha condições de enfrentar. Aquele homem, aquele gigante, ele afrontava o povo de Deus. Ele dizia para eles assim: eu vou ganhar, eu vou vencer, porque só a estatura do gigante já dava medo. Irmãos, quando eu comecei a pensar, eu estava na minha cozinha, fazendo o meu jantar, e o Espírito Santo, eu peço sempre ao Senhor para trazer aquilo que Ele quer trazer, não aquilo que eu quero. Porque a responsabilidade é entregar aquilo que Deus quer falar com o seu povo. E naquele momento, na minha cozinha, fazendo o jantar, eu comecei a pensar quantos gigantes afrontam o povo de Deus. Muitos gigantes hoje têm afrontado e têm dito assim: será que tem Deus em Israel? Você vai para a igreja, você está todo domingo na igreja, você está na escola bíblica, você vem no culto de quarta-feira, você vem no domingo e nada acontece. Parece que o gigante está sempre à sua frente, sempre à sua porta, sempre fazendo alguma coisa para que você fique detido, para que você tenha medo, para que você não caminhe. E assim era o povo de Israel. Eles estavam acuados, porque quando o gigante aparecia, eles tremiam, eles sentiam medo. E naquele meio da história, aparece esse menino, que não era um guerreiro, era um menino que era um pastor, que vivia pastoreando, era um menino pequeno, e diz a Bíblia, que aquele menino falou assim: eu vou lá ver o que é isso aí, eu vou entrar nessa guerra, eu vou entrar nessa batalha. Para muitos, poderiam até soar assim: ele está louco, é uma loucura, como é que ele vai desse tamanho, como é que ele vai sendo um pastor, como é que ele vai vencer esse gigante? Irmãos, eu comecei a pensar na minha cozinha, porque quando Deus está no negócio, não tem gigante que possa segurar o povo de Deus. O gigante, ele tenta te amedrontar, mas ele é pequeno perante o gigante todo-poderoso, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o gigante. O nosso Deus é o gigante. Mas muitas vezes a gente se coloca numa situação de pequeno. A gente se coloca numa situação de medo, frente ao desafio, frente à coisa nova que está por vir. Medo, 365 vezes: não temas, não tenha medo, porque o Senhor sabia que nós sentiríamos medo. Está na Bíblia. Aquele menino agora aparece, e Golias diz que gostaria que enviassem um campeão para lutar e decidir a batalha. Ele está afrontando, ele diz assim: me manda aí um campeão, me manda alguém de guerra para vencer essa batalha. Quando os israelitas ouviram isso, eles se mostraram covardes e ficaram com muito medo. E aí Davi agora chega na cena. Ele é o filho mais novo de Jessé. E ele foi ali, diz no capítulo anterior, que ele foi transportar alimentos. Ele chegou naquele exato momento, fazendo uma outra coisa, e ele começa a perceber a cena. Quando Davi se aproxima e cumprimenta os seus irmãos, ele chegou no momento certo, na hora certa. Golias sai e provoca os israelitas, como ele já fazia 40 dias. 40 dias, de manhã e à tarde, o Golias, o gigante, saía para afrontar e dizer assim: cadê? Já ganhei. Muitas situações na nossa vida, o gigante se apresenta e diz assim: eu já ganhei, você já perdeu. E você começa a se sentir pequeno, você começa a se sentir perdido.
Porque a função do inimigo é essa. Ele coloca as coisas, e muitas das vezes as coisas são pequenas e elas parecem muito grandes. E elas nos afrontam. Naquele momento, as pessoas diziam que Saul ofereceria sua filha em casamento a qualquer que pudesse derrotar o Golias, aquele gigante. E Davi entra na história e diz: se dispõe a lutar. Diz em 1 Samuel 17, 31 ao 37. Então Davi diz assim: não desfaleça o coração de ninguém. E aí ele sai para lutar. Davi parece que agora está com raiva de Golias. Davi agora falou assim: eu já matei um leão e um urso, agora eu vou exterminar. Sabe por quê? Eu não estou indo no meu nome, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. E quando você vai para uma batalha em nome do Senhor dos Exércitos, não há gigante que possa ficar de pé. Eu vou dar uma chance para você. Quando você vai para uma batalha em nome do Senhor dos Exércitos, não há gigante que possa permanecer em pé. Porque você não está indo no seu nome, você está indo no nome do Senhor dos Exércitos. E Davi agora, ele se arruma para a luta. Saul coloca a melhor armadura em Davi. Mas Davi não estava acostumado com aquela armadura. E ele tira aquela roupa porque ele não está acostumado. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Na minha cozinha ainda, né? Ele disse assim: olha, eu vou te usar com a habilidade que você tem. Você não precisa pegar a habilidade de ninguém. Você precisa vencer com a habilidade que eu tenho dado a você. Você não vai vencer com a arma do teu irmão. Você não vai vencer com a arma do teu marido. Você não vai vencer com a armadura dos teus pais. Mas você vai vencer com aquilo que eu tenho depositado na tua vida. E o Espírito Santo de Deus continuou a palestrar comigo enquanto eu fazia as batatinhas. E aí Davi, ele ia armar batalha contra Golias. E a Bíblia diz que ele vai ao encontro de Golias. Ele não fica parado esperando Golias vir até ele. A Bíblia diz que ele correu, ele vai ao encontro. E aí a gente percebe que Davi lutou pelo Senhor. Davi viu como todos de Israel estavam com medo de enfrentar Golias. Davi sabia que aquela guerra era dele. Sabe aquele momento que está todo mundo com medo e você sabe que o negócio é com você, o negócio não vai ser com teu irmão, o negócio não vai ter com seus pais, a coisa vai acontecer, mas é você que precisa se posicionar perante uma batalha. Tem batalha que é para a gente vencer, não é com outra pessoa, é você e Deus te coloca na frente de batalha para que você possa ser treinado, lapidado e possa ser revigorado e que você receba a bênção e diz assim: eu fui em nome do Senhor dos Exércitos, por isso eu venci a batalha. Davi olha, e a gente vê na Bíblia de algumas pessoas que lutaram a favor de Deus. Noé lutou para o Senhor, porque ele e a sua família eram únicos que acreditavam. Abraão estava disposto a fazer o que o Senhor exigia dele. Ele não tinha dúvida. José se manteve firme ao Senhor diante da esposa de Potifar. São pessoas que tiveram posicionamento. Elias lutou para o Senhor a ponto de Acabe e Jezabel que quererem matá-lo. Eu vou tirar sua vida. Pedro e João em Atos lutaram para o Senhor, mesmo quando o Sinédrio advertiu-lhes que não o fizesse. Paulo lutou para o Senhor a tal ponto que ele foi apedrejado e deixado para morrer. Essas pessoas, esses homens, assim como eu e você, estamos na frente de batalha. Nós não estamos sozinhos. Nós precisamos lutar com as habilidades, com as armas que nós temos. Davi agora tira lá a sua armadura, porque ele não está habituado com aquela armadura.
E aí eu penso sempre, quando a gente está na empresa, que a gente coloca um EPI, que a gente coloca um sapato de segurança, você tem sempre que colocar um tamanho maior, porque ele aperta os teus dedos. Você coloca o teu capacete e o negócio, a jugular não fica muito certinha. Você coloca o fone concha e aquele fone dá um interfere, às vezes é ruim, prende o teu cabelo, mas você precisa colocar todos os instrumentos de EPI para você utilizar, para você realizar uma tarefa. Mas naquele momento, naquele cenário, ele estava diante de uma guerra, mas ele não usaria as armas naturais, ele não usaria a armadura natural. Deus queria prová-lo diante daquilo que tinha capacitado a Davi quando ele estava pastoreando. O que você tem na mão? E eu começo a pensar o que você tem na mão. Quando pergunta para Moisés o que você tem na mão, Moisés diz: eu tenho uma vara. O que você tem na mão, Alzineia? Eu tenho a palavra. O que você tem na mão, irmão? Eu tenho a oração. O que você tem na mão? Eu tenho o evangelismo. O que você tem na mão? Eu quero usar a sua vida com aquilo que você já tem na sua mão. A habilidade não é para você jogar fora. A habilidade é para você usar na obra do Senhor, em lutar pelo Senhor. E foi assim que Davi o fez. Davi colocou a sua confiança no Senhor. A falta de confiança em Deus foi a razão porque todo o exército de Saul tinha medo de enfrentar a batalha. Quando nós não temos confiança em Deus, nós começamos a ficar amedrontados. A gente não, acho que vou, não sei se vou, não sei se parto, não sei se não parto. Você começa a ter dúvidas daquilo que Deus vai fazer. Mas quando você tem habilidade, Deus te treinou, você está capacitado, você vai para frente de batalha, porque você não está indo sozinho, porque o Senhor está indo com você na frente da batalha. Ele tinha que enfrentar Golias. Ele não aguentava mais ver o povo de Deus sendo humilhado. Humilhações. Sem confiança em Deus, Davi teria sido como qualquer outro israelita. Mas por que ele fez história? Por que Davi virou um clássico? Por que essa história virou um clássico? Porque Davi tinha a sua confiança no Senhor. Davi, ele foi para a batalha, mas ele foi preparado. Observe, sabemos que Davi confiava em Deus, mas ainda assim, vemos Davi coletar o quê? 5 pedras. Ele estava preparado, ele era um guerreiro, ele era um pastor, porque ele não ia vencer com o corpo, com a estrutura física, nem com a armadura, porque ele tira a armadura, ele diz: isso aqui está horrível, isso está muito pesado, eu não sei andar com essa armadura. Ele não estava indo sozinho, ele estava numa batalha, e mesmo assim, ele pega 5 pedrinhas. 5 pedrinhas, parece uma história de criança que a gente ouvia na EBD. 5 pedrinhas, ele pegou na beira do riacho, e aí ele fala assim: olha, são com essas pedrinhas que eu vou vencer. Eu imagino que Davi, ele não pegou as pedrinhas e ficou: vou bater, vou jogar. Eu acredito, eu penso que Davi pegou aquelas 5 pedrinhas, as 5 pedrinhas fizeram a diferença, porque ele pegou e ele disse assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus Todo-Poderoso está comigo. O Jeová Rafá está comigo. O Jeová que não perde batalha está comigo. E por isso eu vou vencer. Davi, ele tinha confiança em Deus, mesmo diante de um grande exército. Davi não parou. Davi não ficou com medo, porque se ele ficasse com medo, ele teria parado. Se Davi ficasse com medo, ele não teria seguido em frente. Mas ele diz assim: eu vou. Sabe por quê? A minha confiança está no Senhor. A minha vitória está no Senhor, a minha esperança está no Senhor, a minha vida está no Senhor, o meu problema está no Senhor, o Senhor vai resolver. Então, se você chegou aqui com alguma situação que você pensa que você está diante de um grande gigante, e esse gigante está tentando assolar e parar a tua vida, paralisar a tua fé, eu quero te animar nessa noite, nessa quarta-feira. Sabe o que Deus diz? Eu estou com você em todos os momentos. A guerra é minha. A guerra é minha. Essa guerra não é sua. A guerra é minha. Mantarabacharás. Tem momento que a gente fica pensando que a guerra é nossa, e a guerra não é nossa. A guerra é do Senhor dos Exércitos.
Muitas vezes a gente quer resolver questões que não são nossas. Muitas vezes a gente quer resolver problemas que não dá para você resolver. O ordinário nós temos que fazer. O extraordinário Deus faz. Mas tem batalhas que você precisa confiar, e confiar e saber que Deus está no comando. Porque quando a gente começa a comandar a nossa vida, sai do controle de Deus. Eu disse isso essa semana. Eu tenho muito medo de sair da vontade de Deus. Eu tenho muita preocupação em sair do epicentro da vontade de Deus. Porque Deus nos chamou para uma grande obra. E nesse momento da grande obra, os inimigos de Neemias, Sanbalate e Tobias, eles começam a trazer mensagens na nossa mente. Para quê? Para tirar a gente do foco da vitória. Sabe o que eles fazem? Começam a te chamar, para você desviar. Olha, sabe o que aconteceu? Esse olha, sabe o que aconteceu? É do inferno. Tá sabendo é do inferno. Sabe o que acontece? Quer tirar o teu foco da vitória. Mas aprove Deus que aqui na Manancial não tem um povo que fica, tá sabendo, aqui tem um povo que diz assim: eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Eu estou numa grande obra e eu não posso parar. A obra não é do pastor Jonas, a obra não é da pastora Lilian, a obra é do Senhor Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Estão entendendo? Seu Senhor pode aplaudir. É para o Senhor, pode aplaudir, porque Ele é digno de honra. Ele agora pega as 5 pedrinhas e ele começa a preparar. Diz a Bíblia que ele corre. Correr significa que ele não fica parado esperando o gigante vir para ele. Tem momentos que você vai precisar correr. Tem momentos que você precisa, arte da guerra. Olhar, vocês já leram esse livro? A Arte da Guerra, você precisa olhar e você precisa acompanhar e compreender o campo minado. Tem momentos que você tem que observar, mas tem momentos que você precisa agir. Tem momentos que você precisa correr. Você não pode ir arrastando o tamanco. Você tem que colocar assim: olha, eu vou. Ele vem com armas e lanças, com escudo. Ele vem com dardos, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos, porque ele nunca perdeu batalha. E aí ele pega as 5 pedrinhas, e aí ele corre. Aí eu fiquei imaginando lá na cozinha fazendo a batata, e aí eu comecei a pensar: como é que pode isso? Ele vai matar, o gigante está ali, ele não consegue olhar no rosto, face to face do gigante, porque ele é pequeno, e o gigante é alto demais. Aí ele, para olhar, imagino que ele não consiga olhar, porque ele está vendo aquele grande gigante. E aí naquele momento, ele fala assim: eu não estou sozinho. Tem um Todo-Poderoso que está comigo. Eu não vou ganhar essa vitória sozinho. Tem um Todo-Poderoso que vai ganhar por mim. Se ele tivesse medo, ele teria parado. Se ele tivesse medo, ele teria se escondido. Se ele tivesse medo, ele teria desistido. Mas ele disse assim: eu não vou desistir, eu não vou parar, porque essa guerra pertence ao Senhor. Essa guerra não é minha, essa guerra pertence ao Senhor. E quando a gente fala isso, diante das nossas guerras na nossa casa, no nosso dia a dia, na nossa história, quando você começa a declarar que a guerra não é tua, que você não vai vencer sozinho, que sozinho você não consegue, isso é você submeter a Deus. Tudo que nós fazemos, nós temos que submeter ao Senhor. Aí a Carol fala assim: mãe, mas tudo você precisa submeter ao Senhor. Eu vou fazer um curso, tem que submeter a Deus. Senhor, abençoa, é a tua vontade, estarei no teu epicentro. Senhor, eu não quero sair da tua vontade. Senhor, eu não quero sair daquilo que o Senhor preparou para mim. Sabe o que é isso? Submissão. Sabe o que é isso? Pedir o sim de Deus, porque com o Senhor está o sim e o amém. Com o Senhor está o querer e o efetuar, mas você precisa estar na posição. Ele pega as pedrinhas, ele olha para o gigante, não consegue olhar no rosto, mas ele diz assim: vai ser agora. Ele preparou um momento.
E aí a Bíblia diz que ele corre. Quando ele corre, ele pega o quê? Distância. Ele pega força. Parece que ele está com raiva. Tem situação da nossa vida que você não pode ficar fazendo carinha de anjo. Carinha de anjo, aquela musiquinha. Você não pode fazer carinha de anjo. Você tem que fazer cara de vencedor. Você tem que fazer cara de guerreiro. Você tem que fazer cara de que está com raiva. Sabe para quê? Para o inimigo poder fugir de você. Porque quando você faz, estou com medo, o inimigo cresce. Quando uma situação na tua vida está te paralisando, você não consegue enxergar solução, você só vê a muralha. Mas quando você está olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé, e você submete a tua vida a Ele, Ele vence a batalha por você, Ele peleja por você, Ele coloca anjos à tua disposição para guardar o teu caminho, para guardar a tua vida, para guardar a tua história. O nosso Deus tem prometido, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele pega a pedra. Aí eu fiquei estudando. Quase que eu liguei para o pastor ali para perguntar um negócio. Professor lá do concílio, Jesus. Por que ele pegou 5 pedras? Eu pesquisei e não encontrei muita coisa. Por que 5 pedras? Eu não sei. Mas o que eu sei é que se o Senhor estava com ele, qualquer pedrinha que estivesse na mão dele viraria uma dinamite. Habilidade que Deus te deu vai virar uma dinamite nas mãos do Senhor. Habilidade que Davi tinha, ele tinha experiência com o rio, com o pastoreio, com uma lança. E aí Golias fala assim: tá achando que eu sou cão? Para você vir aqui com esses paus? Você é o cão sim. Mas ele não respondeu, né? Eu que estou respondendo. Você está tentando desafiar o exército do Todo-Poderoso. E quem desafia o exército do Todo-Poderoso vai pagar o preço por ter desafiado. Eu nunca vi alguém que desafiou a Deus, que desafiou o exército do Todo-Poderoso passar ileso. Eu nunca vi. Todas as batalhas que foram travadas na Bíblia tiveram resposta, tiveram solução, tiveram vitória. Sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso estava nas vitórias, porque o Todo-Poderoso estava nas batalhas, porque o Todo-Poderoso, quando você convida, Ele vem. Quando você convida, Ele vem. Ele pega a pedrinha agora e Ele faz assim. Eu imagino, né? Eu pensei lá na cozinha, ele simplesmente pegou a pedrinha e ele fala assim: eu vou matar esse gigante, eu vou matar esse gigante. Cara de raiva, não é cara de raiva, carinha de raiva não, é cara de raiva, é cara de imponência, é cara de que você vai vencer. Quando você vai procurar um trabalho, você tem que fazer carinha de importante, carinha de que sabe tudo. Você não pode chegar com carinha, não, tô derrotado, aí tem muita gente bonita, gente feia. Não adianta você fazer essa carinha. Você tem que fazer cara de vencedor. Você tem que começar a acreditar em quem está com você. Quem está com você é maior do que aquele que estão com eles. Você tem o Todo-Poderoso. Você tem o gigante. O gigante Jesus Cristo é maior que todos os gigantes do exército dos filisteus. Está te afrontando? Está paralisando a tua vida? Está paralisando a tua história? Quer paralisar você? Você precisa saber: eu vou em nome do Senhor dos exércitos, o Jeová que não perde batalha, o Jeová que está conosco, o Jeová que nunca perdeu uma batalha. Eu não sei qual é a batalha que você enfrenta hoje, mas todo culto a pastora fala isso. Porque todo culto é um dia que você tem a oportunidade de vencer. Você não vem para cá à toa, você não vem para cá para ver a gente, você vem aqui porque você quer ver Jesus. E quem quer ver Jesus, quem quer encontrar com Jesus, encontra. Eu não sei qual é a batalha que você está vencendo, que você está travando. Eu não sei qual é a batalha que você está passando. Eu não sei qual é o gigante, a enfermidade. Eu não sei qual é o gigante, é o desemprego. Eu não sei qual é o gigante, é a pornografia. Eu não sei qual é o gigante, é o sexo fora do casamento. Eu não sei qual é o gigante, é a falta de emprego. Eu não sei qual é o gigante que está te enfrentando hoje, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Todo-Poderoso Jesus Cristo está aqui nessa noite, e Ele vai liberar porções aqui nessa noite. Você vai receber a pedra, você vai pegar a pedra,
que vai me paralisar. Não tem gigante que vai me paralisar. Derrube o gigante hoje, nessa noite. Se coloque de pé, se coloque de pé.